Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Renan e hoje nós temos para conversar um professor de sociologia que me deu aula e eu apresento a vocês o professor Fábio. Tudo bom, Fábio? Tudo beleza, tudo certo, Renan? Tudo jóia. É o seguinte, como que você se apresenta? Normalmente eu me apresento pelo meu nome, né? Mas com o tempo a gente foi aprendendo que outras pessoas precisam acessar a nossa informação, nossa comunicação. Então, primeiro eu quero fazer uma autodescrição bem rápida de quem eu sou. Eu sou branco, tenho os cabelos compridos, cacheados, tenho barba, tenho um nariz grande, tenho a testa grande, o rosto comprido, estou no lugar sem quadros, uma parede branca e uma porta ao fundo. Esse sou eu. É isso. Então, Fábio, seguinte, vamos começar com uma pergunta que acho que já está impregnada na cabeça do brasileiro, que é: todo professor de sociologia é comunista? Olha, Renan, quisera eu se isso fosse verdade. Mas não é essa a realidade, né? Na verdade, a gente tem dentro da sociologia diversas correntes, temos diversos colegas, temos pessoas pensando diversas coisas, temos alguns que defendem posicionamentos até, digamos assim, autoritários. Então, não é essa a regra. Na verdade, essa é a exceção. E aí a exceção, muitas vezes contada, acaba se tornando a regra. E todo professor de universidade é de esquerda? Esse também é um outro mito, né? Cria-se uma imagem, talvez eu acho que os professores de esquerda acabam gritando mais alto, né? Então acabam levando o tom da conversa, mas não é essa a regra. Na verdade, nós temos diversos. Você, por exemplo, estudou numa instituição pública e você pôde perceber que nem todos os professores tinham uma perspectiva de esquerda, né? Tinha alguns até que defendiam, podem até defender que a instituição pública seja privatizada, que assim vai ser melhor. Então, não é. Quisera eu que essa fosse a regra, mas não é. Isso que eu ia falar. Eu já tive vários professores de federal de direita, só que eles são de direita, assim, com uma vergonha. Sabe quando você chega no almoço de família e você não quer falar que você pensa de um jeito, você não pensa de outro jeito, você fica na reunião de família? Eu sinto muito isso nos professores de direito, assim, eles falam alguma coisa ou outra, né, com um aluno da sala de aula, mas não levam essa conversa para uma mesa, assim, do refeitório, uma mesa de bar, não tem, digamos, um engajamento. É bem por aí? Porque hoje a gente está na realidade hoje da educação pública, na verdade, no serviço público, tem-se uma imagem de que todo servidor público necessariamente é de esquerda. Escolheu ir para o serviço público por ser de esquerda. Na verdade, não é essa a realidade. O que a gente vê é que boa parte das pessoas que escolheram o serviço público por algumas coisas que todos nós queremos, né? Que é a estabilidade, a previsibilidade no futuro, da gente conseguir se organizar. E o que acontece é que alguns colegas entraram no serviço público por isso, mas acabam tendo que lutar contra esses estereótipos de ser de esquerda ou não, e acabam ficando nessa crise identitária, né? Então não conseguem levar para a mesa do café, não conseguem abrir papos para discutir isso, e acabam falando, usando redes sociais, outras estratégias para divulgar suas ideias. Mas o fato é que, realmente, hoje, ser um servidor público, de alguma forma, acaba sendo uma militância, né? Pelos ataques que o serviço público enfrenta, pelas instituições públicas, né? A gente vê aí até o próprio SUS hoje, né? No enfrentamento à questão da Covid, a gente vê essa realidade, que você ser um profissional sério, você acaba sendo taxado como um profissional de esquerda, né? Então, aplicar uma vacina numa pessoa é coisa de comunista, né? A gente já chegou a esse extremo. Então, as pessoas acabam esquecendo o que é ser uma coisa, o que é ser outra coisa, né? Então, acho que a gente precisa desmistificar esses mitos mentirosos, né? E você falou aí uma coisa sobre ideias, né? Vender ideias, falar sobre ideias, compartilhar ideias, trocar ideias. Outra pergunta que chegou é o seguinte: como que os sociólogos e filósofos
chegam a uma tese. Porque, por exemplo, se você pega um cara da exatas, vai fazendo questão, vai fazendo cálculo, vai fazendo exercício, vai calculando, dá errado, volta, não sei o que, não sei o que. Você pega alguém da medicina, biomédicas, né, vai desenvolver vacina, vai fazer teste, ensaios, tubos, não sei o que. Os sociólogos e os filósofos, eles ficam parados pensando na vida, olhando e conversando, como que é desenvolver uma tese. Olha, Renan, eu costumo brincar com meus estudantes que quando eu estou no boteco, quando eu estou no restaurante, quando eu estou na praia, eu estou trabalhando, porque o meu objeto é a minha vivência. Só que isso é mais no sentido alegórico, né? Porque se a gente vai a fundo, a gente primeiro tem que demarcar uma diferença entre a sociologia e a filosofia. São formas de conhecimentos diferentes. A sociologia está no âmbito da ciência, então se aproxima mais dos exemplos que você está dando. A filosofia já é um próprio área do conhecimento, né? Se faz pelo questionamento dos conceitos, né? Então, a filosofia, ela vai tentar questionar os elementos, até aquela fotinho sua que está ali atrás, se tivesse com a mão no queixo, talvez traduziria melhor uma imagem de um filósofo, né? A coisa de interpretar, tentar entender os conceitos, o que é o belo, o certo, o errado, essas questões, ela não prova, ela traz para o debate esses elementos que acabam fundamentando nossos comportamentos. Já a sociologia, entre os diversos métodos que existem, mas ela tenta buscar, através do real, por meio de técnicas, por exemplo, a gente vai para a ciência política, as pesquisas eleitorais. As pesquisas eleitorais são uma forma de identificação teórica dentro da sociologia, é uma forma de se encontrar respostas, né? Pesquisas como o censo, que traçam questões ligadas à educação, à saúde, acesso à renda, entre outras coisas que nós temos no Brasil, uma grande instituição, o caso do IBGE, né? Que trazem à tona um pouco essas metodologias que a sociologia traz. Então, o que nos difere é o nosso objeto. As nossas metodologias se adaptam aos objetos. Então, como você deu exemplos, né, da medicina, das exatas, não dá para eu querer usar as mesmas coisas. Já passou essa época, né? Não dá para usar os mesmos métodos. Então, a sociologia ela vai se adaptando às novas sociedades, né? Então, hoje se pesquisa as redes sociais, se pesquisa o comportamento, grandes corporações da área de comunicação na internet contratam profissionais nessas áreas para identificar o perfil dos consumidores, para identificar o comportamento dessas pessoas. Existem até pesquisas hoje que conseguem traçar o perfil de indivíduos por meio de curtidas em redes sociais, né? Então, por 2, 3 curtidas, eu consigo saber o que o Renan acha, o time que ele torce. Então, a sociologia ela vai se adaptando aos tempos. Mas como que se estuda? Vou ser mais objetivo para quem não conhece. Eu já tive essa discussão com você em sala de aula, né? Você já falou sobre isso, mas como que é, tipo assim, tá, tô pensando numa coisa, como que eu vou desenvolver o raciocínio? Um exemplo. Bom, vamos dar um exemplo aqui. Vamos pensar que a gente vai tentar entender a questão da desigualdade no município. Como que se organiza a questão da distribuição de renda dentro de um determinado município. E aí eu vou pegar indicadores econômicos, vou pegar dados, vou pegar informações e vou tentar relacionar essas informações com o contexto daquele município. Então, vou pegar o PIB daquele município, vou pegar, enfim, taxa de desemprego naquele município, vou pegar, enfim, escolaridade naquele município, vou pegar diversos indicadores que são produzidos por diversos órgãos estatais ou não estatais e vou cruzar essas informações de uma maneira que eu consiga identificar como que se traça o perfil da desigualdade dentro daquela sociedade, se é um município muito desigual, ou seja, tem uma concentração de renda grande, ou não tem. Esse é um exemplo, mas também podemos ir para os exemplos, digamos assim, mais simples, né? Eu quero saber o perfil do estudante de uma determinada instituição. Eu faço um questionário com diversas questões fechadas, de marcar X ou abertas, que a pessoa pode responder com liberdade, e através daquelas questões eu organizo aquelas respostas e ali eu formulo um relatório interpretando aquelas informações e chego à conclusão qual é o perfil dos estudantes daquela determinada instituição. Então, basicamente esse o botar a mão na massa da sociologia é esse.
é ir a campo, que a gente costuma dizer, né? Os nossos cálculos, então a sociologia acaba misturando muito isso. Tem cálculo na sociologia, estatística, tem muito do que diz respeito a essas diferentes áreas. A sociologia também tem uma subjetividade, né, na questão de interpretar esses dados, né? Por exemplo, a gente vê o Luiz Carlos Reis na CPI, toda vez ele fala assim, morreram 500 milhões, não sei o que, 500 mil, não sei o que, vocês estão falando disso, isso, mas se salvaram tantos foram imunizados, sempre pegando o outro lado. Isso para a sociologia, essa questão da subjetividade nesses estudos, ainda é, digamos, uma fragilidade, ainda é uma coisa a se pensar ou não? Tem que se combater, digamos, esse tipo de raciocínio meio que primata, digamos assim. O Renan, eu costumo dizer que, na verdade, esse é o grande desafio para qualquer ciência. Vamos pegar, por exemplo, antes de entrar na sociologia, vamos falar, por exemplo, da medicina, da ciência médica. Hoje se tem a discussão, por exemplo, do uso de tratamentos precoces para a Covid. Então, existem médicos que defendem que, na ausência de técnicas, utilizaremos essas. E outros que dizem, não, na ausência, não utilizaremos. Vamos utilizar o que tem. Na sociologia, é a mesma coisa. Existe um debate teórico sobre as questões. Então, se a gente faz aqui um diálogo, né? A gente pega, por exemplo, a teoria liberal. A teoria liberal vai olhar, por exemplo, para a desigualdade e vai falar que isso é um processo natural da sociedade. É uma decorrência do próprio desenvolvimento da sociedade. Se a gente vê uma perspectiva mais ligada com os valores marxistas, vai dizer que, na verdade, é um traço da degradação da sociedade, a desigualdade. Então, na verdade, dois sujeitos, dois pesquisadores, olham para aquele mesmo fenômeno e podem identificar respostas muito diferentes. Essa que é a grande pluralidade da ciência, né? Na verdade, a neutralidade, o ficar em cima do muro, não existe para ciência nenhuma. Para ciência nenhuma. Por isso que hoje até se contesta a ideia de ciências exatas, né? O que é exato? Se tudo fosse exato, uma barragem não cairia, né? Se fosse exato, as pontes não cairiam, os cálculos estariam sempre corretos, assim como a sociologia conseguiria sempre dar as respostas corretas para evitar a pobreza, evitar a violência, entre outras coisas. E a gente sabe muito bem que é muito mais do que só conhecer, né? Também tem o âmbito da intervenção, o âmbito do fazer. Uhum. E você falou também sobre rede social. Esse é um ponto forte a ser estudado, desenvolvido na sociologia, porque um ponto que eu vou dar um exemplo. A Sara do BBB, ex-BBB. Tipo assim, hoje em dia, a Sara sofreu um tipo de cancelamento, né, por ter determinadas posturas, opiniões e ações. Aí ela saiu do Big Brother, ninguém mais lembrava. Aí esses dias estavam vendo no Twitter que ela tinha falado que não tinha se vacinado ainda porque não deu tempo. E as pessoas promovendo de novo um cancelamento de alguém que, digamos, já não é mais relevante no debate. Então, qual é a necessidade que você, enquanto sociólogo, grande estudioso da área, vê essa questão de dar tanta importância para uma pessoa que não tem tanta importância para jogar um determinado tipo de ódio em cima de uma pessoa que não é mais relevante? Como que é isso? Acho que é muito complicado quando a gente discute a questão das redes sociais, porque a gente está falando muito mais que sujeitos, né? As redes sociais, elas também são passíveis de manipulações por robôs, por tecnologias diversas. Então, acho que a sociologia, por exemplo, você está dando essa situação do Big Brother, né? Acho que, além do cancelamento, acho que um tema muito interessante quando a gente discute a questão das fake news, né? das notícias falsas, que acabam muitas vezes justificando os cancelamentos, né? Existem laboratórios, por exemplo, a Universidade Federal de Minas Gerais tem um laboratório que junta sociólogos, cientistas políticos com profissionais da área de informática e tecnologias da informação, que construíram robôs para identificar fake news. Então, eles atuam muito em períodos eleitorais, identificando isso, usando aí, desmistificando notícias falsas. Então, quando a gente vê essa questão dos cancelamentos, a gente vê um comportamento que já se traduzia no cotidiano, né? Se a gente volta um pouco, por exemplo, na década de 70, o extremo do cancelamento seria o lixamento. As
as pessoas eram lixadas na rua por serem suspeitas de alguma coisa. Então, hoje em dia, o cancelamento é basicamente a mesma lógica, né? A pessoa é suspeita, muitas vezes, de alguma coisa, né? Porque ela não falou. Eu me lembro, por exemplo, da Anitta, quando teve no período eleitoral de 2018, que ela não tomou partido. E as pessoas queriam cancelar ela, porque falavam, se você não toma partido, você está a favor de um ou de outro candidato. Então, é nesse contexto que a sociologia ela tem que se adaptar, ela tem que criar novas metodologias. Hoje tem o que eles chamam de teias de informações, que tenta buscar as palavras mais buscadas e, a partir daí, interpretar, justamente para analisar esses fenômenos que hoje são muito comuns, né? As novas formas de relação afetiva, se a gente pega, por exemplo, o Tinder, e essas questões também de comunicabilidade, de relação, que eu acho que a pandemia só tornou mais forte, que era muito comum entre nós. E você falou aí de pandemia, né? Como que foi para você a pandemia, você, Fábio, e como que você, enquanto profissional e pensador, está vendo a questão do ser humano? O que está tendo de ruim, positivo, enfim, quais são as questões ligadas ao homem? A primeira começando por você. Não, a pandemia, eu confesso que foi um período muito turbulento, assim, eu vivi muitas fases. Eu vivi um primeiro período de muito medo, de muita apreensão, de incerteza, né, de não saber o que ia acontecer comigo, com as pessoas que estão no meu convívio, as pessoas que eu amo. Então, o primeiro momento foi um momento muito de medo, de apreensão. Então, não saía, não tinha contatos, evitava todo tipo de possibilidade de transmitir, de receber a doença. Depois, com o tempo, eu comecei a perceber que a gente tinha que criar uma dinâmica para a vida, né? A gente tinha que aprender coisas novas, tinha que perceber coisas novas. Então, eu usei a pandemia como um processo de transição para a minha vida, né? Então, aprendi coisas novas, coisas que eu não sabia, fui me envolver com artes manuais, aprendi a fazer marcenaria, fui me envolver com coisas ligadas ao ambiente doméstico, de cuidado, de manutenção da casa. Enfim, eu fui aprender coisas que eu sempre deixei para lá porque faltava tempo. Então, a pandemia me serviu. Você virou o Rodrigo Hilbert. Eu acho que só a parte da comida eu acho que ainda estou muito aquém, mas do resto, eu acho que a gente tem que aprender. Eu acho que eu usei para aprender e para mudar, assim, porque eu escutei muitas pessoas falando de novo normal. E hoje, quando a gente se aproxima do que seria o novo normal, as pessoas estão querendo o que era o velho. Elas estão querendo o que elas tinham antes. Reclamavam do que tinha, aí passaram o período e falaram, eu quero aquilo de novo. Era ruim, mas a pandemia foi pior. Na verdade, eu percebi que as coisas precisam mudar, né? Não só na minha vida, mas no mundo, né? Mas necessariamente eu percebi que a gente precisava tirar alguma lição e eu usei isso não só para aprender, mas também para tirar lições, rever relações, enfim, aprender mais sobre a vida, estudar e dialogar com as pessoas de maneira mais profunda. Foi um tempo para parar. Eu acho que se tem de tudo na vida que eu aprendi, que a gente precisa parar. Nem sempre correr é a solução. A gente precisa parar para pensar e refletir. E nesse sentido, quando a gente olha para o mundo, né, a gente olha para a realidade como um toda, a realidade cobrou da gente outras coisas, né? A realidade cobrou da gente se reinventar no trabalho, se reinventar nas relações, se reinventar na existência e não permitiu a gente parar. Por mais que as pessoas falem, em quarentena eu fiquei em casa, home office e tal, mas o que a gente viu foi um adoecimento muito grande, né? O Emicida tem uma partezinha numa música dele, eu não me lembro qual é a música, mas ele fala alguma coisa mais ou menos que nós vivemos uma depressão, um período de depressão com aparência de férias, né? Então era todo mundo muito feliz, mas todo mundo dentro de casa, trancado, preso. Então essa necessidade de mostrar uma felicidade no momento de grande tristeza, de luto. Então acho que nós ratificamos, carimbamos a nossa dificuldade de lidar com as coisas difíceis, com o luto, com os momentos de impossibilidade que a gente não pode fazer. Então, a grande lição que
como pessoa que pensa a sociedade, né, que tenta entender a sociedade, eu percebo que o novo normal que tanto se buscou durante a pandemia, ele é um velho normal amplificado, né, potencializado. Então, é um velho normal com mais degradação ao meio ambiente, é um velho normal com mais individualismo, e que a gente vê, por exemplo, nas filas de vacinação, pessoas viajando, enfim. Então, eu confesso que as lições que o mundo tem dado para a gente, pelo menos que eu tenho tirado, é que nós temos um futuro muito tenebroso pela frente. E a pandemia foi só um desses maremotos, né? Foi mais um maremoto nesse oceano de incerteza que nós temos no futuro. E eu lembrei que agora, para encerrar agora mesmo, para encerrar, eu li recentemente, eu já tinha um conhecimento sobre a história, mas li o livro recentemente, Holocausto Brasileiro, e é um livro que não dá para ler enquanto está comendo alguma coisa, enquanto está beliscando, são relatos bem pesados, nojentos, mas necessários. Eu chorei em várias partes, e eu queria saber por que não se fala tanto em escolas. Claro que você não é o diretor do MEC, não sei, mas por que não tem tanto esse tipo de conhecimento, esse tipo de relato, que é bem pesado, sobre o Colônia, né, lá em Barbacena? Por que não tem muito isso divulgado nas escolas? A questão do Holocausto brasileiro até interessante, foi uma coisa que eu já estudei, né? Aquele tipo de coisa que quando a gente descobre, a gente quer ir a fundo, porque a gente acha inacreditável, né? E aí tem muito a ver com a nossa política de manicomial, né? A política de saúde mental, que por força política, por força da Associação de Psicólogos, do Conselho dos Psicólogos, da Psiquiatria, conseguiu aí mudar nossa política. Hoje nós não temos mais manicômios, né? Hoje as pessoas que estão em momentos de surto, elas vão para leitos em hospitais que tem ali um leito psiquiátrico para fazer o tratamento pontual. Não existe mais aquela ideia do encarceramento. Mas, Renan, isso que você está falando, eu acho que tem muito a ver com a forma como a nossa sociedade lida com alguns elementos, né? Porque se a gente pega, por exemplo, a história da loucura, quem eram as pessoas que muitas vezes foram vítimas lá em Barbacena ou em outros manicômios? Quem eram as pessoas que eram encarceradas? Muitas vezes não era aquele estereótipo do louco que anda sem roupa, que come lixo. Muitas vezes era a mulher que era lésbica, era o homem que era homossexual, era a mulher que não queria casar, queria trabalhar. Então, eram os desviantes. Então, as pessoas que desviavam da regra eram as pessoas que eram punidas. Não tinha cometido um crime, digamos assim, punível pelo direito, mas tinha cometido um crime punível pela ordem moral e ética, dos bons costumes daquela sociedade. Então, deveria ser encarcerado. Então, quando a sociedade conta essa história que você leu, a sociedade vai ter que contar também quem estava lá. Vai ter que contar por que aquelas pessoas estavam lá. E por que aquelas pessoas hoje não estão mais lá. Então, é por isso que muitas histórias no nosso país, não só no nosso país, mas no mundo, não são contadas. Porque quando elas são contadas, elas abrem uma caixa de Pandora que as pessoas ganham o poder de procurar sobre várias coisas. Quando a gente pensa sobre esses debates, né, sobre as caixas de Pandora, eu acho que, só para fazer uma analogia sobre um outro tema com você, tem um documentário que se chama Menino 23. Nesse documentário conta a história de um processo de adoção de crianças, tal, que tem muito a ver com a questão do nazismo, das influências do nazismo no Brasil, que é uma história simples, que começa com uma pessoa encontrando um tijolo, que tem ali a suástica, que vai entender, um professor de história que vai entender sobre aquilo, o aluno leva para a escola e tal. Quando vê uma teia de questões, que quando as pessoas começam a estudar, elas percebem que existem muitas mais coisas, e aí elas não aceitam aquilo. Então, eu acho que muitas histórias, a nossa função como professor, como ser humano, né, como sujeito ativo na sociedade, é desvelar essas histórias.
que quando a gente desvela essas histórias, a gente dá direito para que as pessoas possam contar a verdade. A gente tem o direito de saber a verdade e não repetir aquilo, se julgarmos aquilo algo ruim, aquilo algo desnecessário para o desenvolvimento da nossa espécie, enfim, da humanidade, também do globo como um todo, né? Então, por isso que essas histórias não são contadas. E quando são contadas, elas são desacreditadas, elas são desmerecidas. Eu acho que, assim, talvez eu não viva para ver, né? Eu não sei quanto tempo eu vou viver, então não posso fazer uma previsão, mas a mesma coisa vai acontecer com a pandemia. A mesma coisa. Vão contar que não existiu, vão contar que as pessoas morreram de outras coisas. E, enfim, como acontece com o Holocausto, a questão do revisionismo que se faz com o Holocausto de judeus, de ciganos, de homossexuais, de negros, promovido pelo governo nazista na Alemanha. Enfim, essa tentativa de recontar a história, de recontar uma história de uma outra versão, como no caso, por exemplo, do Holocausto com os povos tradicionais no Brasil, indígenas, enfim. Então, acho que é um pouco isso. Eu acho que a nossa função é contar essas histórias, trazer essas histórias e fazer com que as pessoas se sintam no desejo de ir a fundo e não deixar que aquilo se apague mais. Fábio, muito obrigado por ter aceitado o convite e agora eu deixo espaço aberto para você mandar seu recado final, divulgar alguma coisa, enfim, o espaço está aberto para você. Renan, obrigado mesmo aí a gente ter se encontrado mais uma vez. É muito legal fazer parte desse seu projeto. Desejo grande sucesso para você e que todo mundo que possa te acompanhar aqui consiga aprender um pouco mais, não só comigo, mas com suas experiências, com seus contatos, suas conversas, que eu acho que é o mais importante. E eu queria deixar um recadinho. Quando alguém disser tire a sociologia, tire a filosofia da sua sala de aula, da sua conversa, do seu bate-papo, assiste aqui o vídeo do Renan, manda a pessoa assistir o vídeo aqui do Renan, que vai perceber a importância disso para o nosso cotidiano, vai perceber que sem isso, sem sociologia, sem filosofia, a gente para de pensar, a gente para de entender o mundo e a gente começa a perceber que as coisas são como elas são, ou seja, a gente para de ser humano. Então, quando tiver alguma pessoa que falar isso, indica esse vídeo, que ela vai mudar de opinião. É isso, Fábio. Muito obrigado por ter participado. Muito obrigado a você que está assistindo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha aí com os amigos, ativa o sininho. É nóis e tchau.